Atenção, brasileiros! O Supremo Tribunal Federal foi desmascarado pelo próprio ministro do STF. É isso mesmo! André Mendonça, o terrivelmente evangélico, teve um raro momento de sinceridade e admitiu que o STF anda extrapolando, invadindo competências do Legislativo. O que isso significa, senhoras e senhores? Que a Corte Suprema está cometendo crime de responsabilidade. Sim, crime! Só que, claro, Mendonça não tem peito de dizer a frase completa. Meus colegas são criminosos e devem ser empichados. Preferiu o tom gospel da omissão cúmplice. E enquanto isso, o TSE, que mais parece o braço militante do STF, segue sua cruzada. Mais um prefeito eleito e ligado a Bolsonaro teve o mandato cassado. E não foi por corrupção, não. Foi por irregularidade técnica de 4 anos atrás. Coincidência? Só para quem acredita em imparcialidade togada. O judiciário hoje rasga a Constituição e cospe na cara do povo, e ainda exige palmas. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando? Até quando o povo vai assistir calado esse teatro autoritário? Se a Constituição não serve mais de limite, o povo terá que lembrar que soberania vem de baixo para cima. E isso, senhores ministros, não é ameaça, é aviso. Seja bem-vindo ao Alvo da Notícia, o canal onde a toga não esconde a verdade. Aqui não tem excelência para quem pisoteia a Constituição. E hoje vamos direto ao ponto. André Mendonça expôs o STF e o TSE mostrou mais uma vez que sua missão é limpar o mapa político de qualquer um que tenha ligação com Bolsonaro. Se você ainda acredita em democracia, prepare-se, ela está em coma. Se você ama a liberdade, inscreva-se agora, porque nesse canal a gente não abaixa a cabeça para ditadura disfarçada de justiça. Vamos aos fatos, sem maquiagem ideológica. André Mendonça, o ministro indicado por Bolsonaro, soltou uma bomba, mesmo que tenha disfarçado em tom técnico. Ele disse que a Suprema Corte tem extrapolado seus limites. Palavras bonitas para um fato escandaloso. O STF está usurpando funções do Legislativo, governando por canetada e julgando conforme a agenda política do dia. Isso, num Estado de Direito, é chamado de ditadura. Ditadura de toga. O ministro, que deveria ser a voz da prudência jurídica, se contentou em dar um puxão de orelha disfarçado. Mas quem conhece o sistema sabe, ou você denuncia a corrupção institucional ou faz parte dela. E Mendonça, ao não nomear o que está evidente, deixou claro que prefere ser aceito pelo sistema do que combatê-lo. Sua fala é gravíssima porque confirma tudo aquilo que os críticos vêm dizendo há anos. O Supremo não é mais um guardião da Constituição, é seu principal algoz. E enquanto o Brasil mergulha nessa crise institucional sem precedentes, o TSE faz sua parte para manter o desequilíbrio. A cassação de Joacir Barbalho Pereira, prefeito eleito com o apoio do povo, é mais uma mostra de como decisões judiciais estão sendo instrumentalizadas para objetivos políticos. A população vota, o tribunal veta. A soberania popular virou peça decorativa na sala de comando dos tribunais superiores. O judiciário tomou gosto pelo poder absoluto e não quer largar o osso. Mendonça ainda teve a audácia de afirmar que está sendo voto vencido na maioria das decisões. Ora, se ele está sempre vencido, quem está vencendo? Aqueles que, segundo ele mesmo, extrapolam suas competências. Em qualquer lógica democrática, isso seria motivo para um escândalo. No Brasil de 2025, virou nota de rodapé. A viagem de Alexandre de Moraes a Portugal foi apenas a cereja do bolo. Em pleno evento internacional, ele afirma que o século XXI pertence ao judiciário. Uma fala que escancara a mentalidade autoritária de quem já não se contenta em interpretar a lei, quer ser a própria lei. Um absolutismo de toga, embalado por tapinhas nas costas da velha mídia e silêncios convenientes do legislativo. Enquanto isso, quem paga a conta é o cidadão comum, aquele que acredita no processo democrático, que trabalha para sustentar essa máquina pública inchada, que sonha com um país onde sua voz tenha valor. Esse cidadão está sendo atropelado por decisões que ignoram o princípio básico da democracia, a vontade popular. E o pior, com o aval de quem deveria proteger a Constituição.
Mas nem tudo está perdido. O povo brasileiro é resiliente e começa a entender que o sistema está podre. Não é apenas uma questão de trocar nomes, é preciso mudar a lógica de poder. O conservadorismo brasileiro já percebeu que está em guerra. Não com armas, mas com ideias, com resistência civil, com mobilização. E quando esse movimento se organiza, a história mostra que nem os mais poderosos conseguem detê-lo. A imprensa tradicional, sempre disposta a defender os democratas de toga, já não convence como antes. Cada vez mais brasileiros buscam canais independentes, plataformas alternativas, vozes que não estão à venda. A verdade está encontrando caminhos para ser ouvida. E a elite do judiciário, acostumada com aplausos, começa a sentir o gosto amargo da desconfiança popular. O Congresso, por sua vez, continua encolhido. Parlamentares que deveriam brigar pelo equilíbrio entre os poderes agem como assessores de luxo dos ministros. O Senado, que tem a prerrogativa constitucional de julgar ministros do Supremo, finge que essa cláusula não existe. É um teatro triste, onde os atores abandonaram o roteiro democrático para aplaudir os donos da cena. Mas essa encenação tem prazo de validade, porque a cada decisão arbitrária, a cada mandato cassado, a cada voz silenciada, a chama da indignação se espalha. E quando o povo se levanta de verdade, não há muralha de papel que segure. O judiciário que hoje governa como rei, amanhã pode ter que responder como réu. Chegou o momento de dizer basta, não com violência, mas com coragem, com união, com mobilização legítima. O Brasil precisa de líderes que não se acovardem diante da toga. Precisa de instituições que respeitem seu papel. E, acima de tudo, precisa de um povo que não aceite ser refém da mentira institucionalizada. Se a Constituição foi escrita para proteger o cidadão do abuso de poder, então que ela seja defendida com unhas e dentes. E se quem deveria guardá-la se torna o agressor, que o povo saiba quem são os traidores da República. Porque na história do Brasil, sempre chega o dia em que a verdade derruba os falsos deuses do poder. É preciso dizer com toda a clareza, o Brasil está vivendo sob o domínio de um judiciário que perdeu o limite. Quando um ministro admite publicamente que sua própria corte está invadindo a esfera de outros poderes e nada faz, temos um problema muito mais profundo do que uma simples divergência jurídica. Estamos diante de uma inversão completa da ordem constitucional. Não se trata mais de interpretações diferentes ou decisões controversas. Trata-se de usurpação institucional, travestida de zelo democrático. Mendonça, ao reconhecer a extrapolação do STF, aponta uma crise que se tornou insustentável. Mas, ao não exigir providências, ao não agir com a firmeza que a Constituição demanda, ele compactua com esse abuso. É um judiciário que não se vê como parte de um equilíbrio, mas como o único poder legítimo da República. Um tribunal que se transforma em legislador e executor, que se posiciona politicamente, mas se esconde atrás da imunidade institucional quando questionado. E o povo? Esse mesmo povo que teve sua liberdade limitada, sua voz censurada, seu voto invalidado, começa a entender que algo está muito errado. A paciência nacional está se esgotando. E quando isso acontece, a história costuma tomar rumos inesperados. Não é golpe, é reação. Não é subversão, é legítima defesa democrática. Chegamos a um ponto crítico. O ministro André Mendonça, com todas as palavras medidas, admitiu o óbvio: o STF está ferindo a Constituição. E se isso não for suficiente para gerar reação institucional, então o problema não é mais jurídico, é moral, é ético, é existencial. O povo não pode continuar assistindo passivamente ao desmonte da República. Não podemos normalizar o absurdo. Cada decisão arbitrária, cada prefeito cassado, cada voz silenciada nos empurra mais fundo num abismo autoritário. Mas há uma saída, e essa saída está no despertar da consciência nacional. Está no engajamento, está na coragem de dizer o que ninguém quer ouvir nos grandes veículos. O judiciário virou um risco à democracia. No alvo da notícia, não vamos parar de falar. Vamos continuar apontando, vamos continuar resistindo. Mas precisamos de você. Comente, compartilhe, pressione, porque calar agora é consentir com a tirania togada.